Gustavo Henrique, seja bem-vindo ao podcast Diz Aí, Diz aí, muito da bem. TV Sertão, portal global de notícia, Sertão Online Conteúdo, distribuído em todas as nossas redes sociais. Bacana. Olha, dá um joinha aí, toque no sininho e vem com a gente, tá? Esta produção tem patrocínio do Hub Digital, portal global de notícias Sertão Online Conteúdo, da Selo Marketing, Estúdio Sertão, da Verde Inteligência e Reputação de Marcas e da CGN Consult. Acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais. Gustavo Henrique Leite Feijó, 47 anos, mais conhecido como Gustavo Henrique Senador, mineiro, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, filho de piauiense do senhor Alzami e da senhora Maria do Carmo Leite, que é filha, além de professora, também é filha da professora Cristina Leite, fundadora da PAI. Gustavo, seus pais tinham muitas posses? Meus pais? Olha, eu nasci em Belo Horizonte, meu pai trabalhava na Politécnica de Belo Horizonte, ele veio, casou, digamos que eu tenha saído aqui de Teresina no forno, né? Porque no mesmo ano eu nasci e em seguida meu pai foi para Salvador, trabalhou no polo petroquímico lá de Camaçari. Nós moramos no Corredor da Vitória, tenho boas lembranças de Salvador e depois, por desejo de natividade do meu pai e da minha mãe, voltaram a morar em Teresina. E quando meu pai voltou a morar em Teresina, ele integrou um grupo familiar, né, um grupo de uma empresa de transportes, né, e de turismo, né, que foi a Primatur e a Primavera, empresa de ônibus e locadora também de veículos, né. Então, assim, ele foi assim, digamos, um inovador na época. Eu acho que foi um ideário para a realidade local muito maior do que, digamos assim, a própria absorção do mercado em si. Mas Então era um homem rico? foi, chegou a ser. Quando ele ingressou no grupo familiar, chegou a ser. Hoje não, hoje está ali administrando, vivendo na sua aposentadoria, tentando aí, digamos assim, vencer um dia após o outro. Casado com a Yasmin, pai do João Gabriel, irmão da Juliana, morando hoje na Inglaterra e servindo como policial em Londres, da Ana Vitória, advogada e ativista social, e tio da Sabrina Carla, médica. Não, a Sabrina é minha irmã também. Sua irmã médica, também? Ah, então a Sabrina é também é irmã. São três irmãs. São três irmãs, né? Tem outras duas, digamos assim, de criação, que é a Michelle e a Raquel. Olha aí, tem mais duas. De criação, mas as irmãs aí consanguíneas são elas. As três. Bacana. Conte um pouco da sua história, Gustavo. Bom, iniciei um pouco, né? Nascendo em Belo Horizonte, fomos morar em Salvador, momentos memoráveis quando criança, porque foi assim, tem pessoas que têm dificuldade de lembrar um pouco da pré-infância, mas eu lembro de muita coisa da minha pré-infância, é impressionante. Conta pra gente. Eu me lembro muito da escola dinâmica, que era em Salvador, e a minha babá né, que cuidava ali de mim e tudo, ia me buscar na escola, eu já estava em casa. Eu conseguia sair do colégio sozinho, eu já estava em casa. Então, geravam momentos, inclusive, de muita preocupação, porque eu sempre fui muito ativo. Né? Você deu muito trabalho? Eu acredito que dentro da normalidade, né? Dentro da normalidade. E aí voltamos para Teresina. Quando eu digo voltamos, porque eu saí daqui produzido, nascido fora, mas voltamos a morar em Teresina. Eu estudei no Dom Bosco, né, ali também ali o final ali da pré-infância, início da alfabetização. Estudei no Diocesano. Eu costumo dizer que o Diocesano ele foi também uma grande página assim, de ensinamento da vida, porque os amigos, entre aspas, se vão por conta dos objetivos de vida, mas quando nós nos encontramos, é como se o tempo não tivesse passado. Né? Então, que legal, hein? Foi uma construção mesmo bacana, a formação da gente. Né? Então, eu aprendi muito. Morei em Fortaleza também no final do meu ensino médio, né?
o antigo segundo grau. Aí fui para o Grêmio, em Fortaleza, onde eu liderei, junto com outros colegas da UMES de Fortaleza e tudo, um movimento pela redução das mensalidades escolares, ali na era do Collor, né? Então, houve o confisco da poupança, e como é que paga as coisas se não tem dinheiro para pagar, né? Meu pai tinha casado novamente, e uma ida nossa para passar um ano novo em Fortaleza, ele havia dito que eu iria ficar uma temporada lá. Seu pai é namorador? Olha, é uma pergunta assim, bom, dentro da normalidade do que era permitido, acredito que ele foi um bom cavalheiro, digamos assim. E aí, morando em Fortaleza, eu tive assim a oportunidade de passar uma curta temporada com familiares e em seguida morei em República. É uma experiência interessante, né? Porque você começa a ter uma visão realmente de sociedade plena quando você tem que respeitar os espaços dos outros, né? Seja Que é muito próximo. não há linha de fronteira, não tem linha limítrofe, né? Tem que haver o respeito mesmo. E dentro dessa condição, Cândido, eu fui depois morar em uma pousada, né? E interessante nessa época, porque foi a época que eu fiquei, não digo solto, mas foi a época que eu tive mais contato com as pessoas, pessoas de fora, de outros países. Claro, sem deixar os familiares, né? Eu sempre tive contato com os meus primos. Você fala inglês? Não muito bem, não muito bem. Mas se vira. Eu viajei já para fora, né? Dá para a gente arranhar, dá para a gente... aquele velho ditado, quem tem boca vai a Roma, né? Então dá para a gente escapar. E dentro desse contexto, foi o que me aproximou mais desse contexto político, foi que nós conseguimos realmente uma proeza das reduções das mensalidades escolares à época, sem violência. Hoje você vê qualquer movimento, ateia-se fogo em ônibus, ateia-se fogo em pneus. Então, os protestos eles acabam descambando por uma situação violenta, que eu acho que não é o que a sociedade quer. A sociedade quer a resolutividade de problemas. E o que é que nós fizemos para poder a gente conseguir esses objetivos? Simplesmente fizemos com que os nossos pais participassem, né, desse movimento, porque eram os maiores interessados, de fato, mexer com o bolso deles, né? Então, a partir do momento que você ameaça tirar o principal ponto de equilíbrio de uma escola particular, que é o dinheirinho, né? Então você tem que negociar, sentar à mesa, né? Para poder chegar a algo que seja bom para todo mundo. Então a gente conseguiu uma redução bastante significativa. Nós implantamos na época a Rádio Inaciana, porque o colégio que eu estudei foi o Santo Inácio, que era jesuíta também, do mesmo grupo, né, educacional do diocesano, né, jesuíta. Implantamos a Rádio Inaciana dentro da escola. Naquela época. Eu já tinha um programa lá, na hora do intervalo, o sistema de som. Aqui e acolá a gente excedia um pouco, aí o padre diretor chamava a gente, rapaz, mas vocês já estão falando. Vai acesso aí, rapaz. Acesso aí, rapaz, calma que eu vou resolver o problema do laboratório e tudo. Mas se a gente não der uma lembradinha por aqui... o nome do padre era Padre Manuel Madruga, era um espanhol. Ele é vivo? Ele já era idoso na época. Acredito que pela ordem natural, talvez não. Eu fui dirigido aqui também no diocesano pelo Padre Ângelo Imperiale. Ainda tive como Firmino, como alguns políticos tiveram também a oportunidade de terem uma convivência com eles, embora eles sejam mais velhos do que eu, mas eu ainda peguei a direção também de padre italiano aqui, né, no diocesano, né? E eles são muito organizados, rigorosos, isso, muito organizados, mas tem um lado humanista muito bacana. Muito forte. Muito. Provado a sua necessidade, por justa causa, eles concediam. Aí eu tinha as concessões, mas dependendo do grau de convencimento, é óbvio. Mas a sensibilidade sempre aflorava, né, no meio deles. Eu me lembrei para quando foi para mim voltar para cá, para Teresina, e voltar inclusive para o diocesano, meu segundo ano foi em Fortaleza,
faltavam 3 meses para pagar lá no colégio, né, lá no Santo Inácio. Na hora que eu informei para o padre diretor, Manuel Madruga, que eu vim embora, ele, não seja por isso, já está tudo resolvido, você não precisa passar no financeiro, eu mesmo estou dando aqui, estou lhe dando aqui a anuência, você está quite. Eu digo, mas por que isso, padre? Porque eu não quero discutir com alguém que me convença a diminuir mensalidade mais. Ele dizia assim. E que me convença, porque algumas pessoas, interessante, isso até os dias de hoje. Aqui e acolá, quando eu sou muito persistente, tem algumas pessoas que já confessaram de público que não gostariam de se encontrar e sentar à mesa com medo do meu nível de convencimento. Rapaz, eu não quero conversar contigo não, porque tu muda minha cabeça rápido. Mas a ideia não é mudar, é porque quando você tem fundamento em algo que você acredita, aí você convence de verdade. Não é porque eu quero mudar por mudar alguma coisa ou alguém, não é isso, de forma alguma. Mas dentro de um assunto que a gente tem um certo domínio e nós temos a clareza de que dá para se mudar ali uma posição, não é, uma opinião, eu vou atrás, eu persisto. Ou que alguém está entrando em uma furada, está errando ou vai errar continuamente, às vezes eu chego próximo, não vou dizer do desespero, mas acabo transparecendo uma certa ansiedade, embora eu não esteja tão ansioso. Talvez seja por isso que às vezes eu encontro alguma dificuldade em travar alguns diálogos, não por mim, mas por algumas pessoas com esse receio de serem dobradas, serem convencidas. Mas o que convence é fundamento. É difícil De manipular, dobrar? manipular não, eu nunca fui adepto a esse tipo de coisa, né? Não é manipular, é você mostrar com clareza o que está certo, o que está errado, o que pode ser feito. Então é isso. Manipular não, você está escondendo alguma coisa, né? Então não, eu sempre fui transparente nas minhas posições, independentemente de estratégia política ou de articulação. O que tem que primar é a transparência, para depois, no dia seguinte, alguém vir, não, tu me disse uma coisa e aqui é outra. Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que são verdadeiras, que já travaram algum tipo de diálogo, ou sentaram à mesa para tratar de alguma situação, se elas tiverem, por menor que seja algum caráter, elas vão dizer que eu sempre estive certo e que eu cumpri o que eu disse ou aconteceu. Não vou dizer que eu sou um previdente, né, que vai prever, mas diante de um roteiro já escrito e as ações acontecendo, a probabilidade de acontecer o que eu disse que ia acontecer são grandes. E a grande maioria das pessoas dizem realmente, Gustavo, aconteceu o que tu disse que ia acontecer. Muito bom. Esse é o Gustavo Henrique. Tem muita conversa para jogar aqui, hein? Fique ligado. Ainda pequeno, veio com seus pais para o Piauí. Foi criado no bairro Primavera, Zona Norte de Teresina. Ingressou na política pelos movimentos estudantis. Como foi realmente a sua infância, Gustavo? Olha, os meus pais se separaram, né? Houve um momento aí, isso aí não foi um momento muito bacana não, da minha vida. Não é para ninguém, né? Não é. Então assim, minha irmã foi embora, minha mãe foi estudar em São Paulo, fazer doutorado, mestrado, doutorado. Teve um momento que minha mãe passou até a trabalhar no estado e na prefeitura também de São Paulo, pedindo aqui licença sem vencimento à época, e ficou por muitos anos em São Paulo. E minha irmã, a gente praticamente houve um rompimento das nossas relações. Isso me trouxe, de alguma maneira, algum prejuízo afetivo, né? Mas minha irmã, em seguida, também, ela é muito obstinada. Minha irmã resolveu estudar fora, foi para a Inglaterra, constituiu família, tem 5 filhos. A filha dela mais velha é policial também. Com ela lá, da Scotland Yard, né? Então, ela já está bem mais de 20 anos morando Sempre na vem por Inglaterra. aqui, não? Vem, quando possível, os meus sobrinhos também. Uma coisa que ela mantém é o diálogo em português lá entre eles lá, né? Então eles falam português. Legal, aliás, falam hein? diversas línguas, né? Porque a Europa hoje é um continente multicultural, né? Então são várias línguas e quem tem, digamos assim, um pouco de vontade acaba falando fluentemente até 5, 7 línguas. E os meus sobrinhos é por aí, francês, alemão. Tem uma tia, irmã de minha mãe, que mora na Alemanha.
E é como eu te falei, uma certa época a gente foi para eu tinha muita curiosidade de conhecer o leste europeu, né? E acabei indo para São Petersburgo também, Moscou, conhecendo alguns países ali do leste europeu. Eu nunca tive essa vontade de conhecer Paris, né? Como muita gente tem. Não, Paris com o advento da comunicação praticamente você conhece. Verdade. Aí eu quero ir no leste europeu, quero ver onde é que estão as coisas mais, digamos assim, escamoteadas, mais escondidas, ver um pouco mais a cultura desses países. Eu consegui ver muita coisa interessante. Andei em delegacias, aí eu vejo o aspecto social, econômico, analiso, pergunto, visitei o que eu pude visitar dentro dos aspectos das políticas públicas, eu visitei. Mas Política também, no sangue. sempre analisando e comparando, né? E na Rússia, eu estive na Rússia e por acaso encontrei um amigo meu do Diocesano, que não vejo por aqui, mas encontrei lá. É o Luiz Henrique, ele hoje é juiz, inclusive. Eu digo, Luiz, rapaz, vamos tirar aqui uma foto, porque se eu disser lá em Teresina que te encontrei, ninguém acredita, pô. Juiz lá ou aqui? Não, juiz aqui. Eu digo porque numa viagem a gente se encontra. Eu já me encontrei com ele mais vezes dentro de avião, em algumas viagens, ou nesse caso específico, do que aqui, propriamente aqui em Teresina. Interessante, né? É para você ver, cada um seguindo sua vida, mas ao nos encontrarmos é como se não tivéssemos Distância. Exatamente. E aí eu brinquei com ele, tá até nas minhas redes sociais da época, eu tirei a foto com ele, tudo. Deixa eu tirar aqui, para depois não dizer que a gente não se encontrou aqui, né, em São Petersburgo. Muito Então, bom, assim, hein? minha infância, ela... Tenho muitos primos, meus primos são pessoas de personalidades muito fortes, a maioria são homens também, né? A minha família teve poucas mulheres, né, no caso, e quando você vai somar, né, os irmãos de meu pai, os primos de meu pai, que eu tive também acesso, e sempre quando eu posso tenho acesso também aos filhos dos meus primos, são todos assim com personalidade muito forte, pessoas mesmo da luta, do trabalho, né? Então, eu tive agora recentemente, passei o ano novo em Fortaleza e entrei em Pentecostes, que é a cidade da minha avó, por parte de pai. E lá tem muitas ruas lá com o sobrenome lá da família, né? Até brinquei, tirei foto. Olha aí, quem disse que não tem nome de rua aqui e tal, mas eu fui atrás de alguém da família. E por acaso alguém lembrou da minha avó, mas eu perto da igreja. Eu digo, rapaz, onde eu vou achar alguém que saiba um pouquinho da história familiar, até porque era uma marca presente do Feijó, né? Eu sou descendente do padre Antônio Diogo Feijó. Como me chamo de senador, às vezes eu estou em Brasília e digo, quem disse que nós não sentamos no Senado? Né? Meu parente distante foi senador, né, no Brasil Império, né? Então eu brinco muito com isso aí. Mas eu fui lá e eu consegui achar lá uma senhora. Digo, olha, eu estou atrás de alguém que me deu aqui notícias de Dona Zulmira Feijó e tal, não sei o quê. Aí eu fui rodando, falando. Aí ela começou a lembrar. Ah, eu lembro, ela morou ali, filha de não sei quem e tal, tal. O que era para ser uma passagem rápida nessa cidade, eu fiquei quase um dia inteiro, mas só ouvindo histórias. E aqui e acolá consultando meu pai, né? Porque dos moicanos ele é o último, para poder confirmar algumas coisas ou então me dar algumas diretrizes para fazer outras perguntas. Né? E dentro desse processo aí, foi interessante. Eu cheguei final da manhã, saí de noite de lá, né, de Pentecostes. Aí depois segui para o rumo de Sobral, onde tem outros parentes lá também. E assim, onde eu ando, eu procuro ter tato, né, na história. Eu gosto muito da história. Como eu falei em outro momento aqui, a história do mundo, ela se repete. É um ciclo, né? Só muda os cenários e os personagens. Infelizmente, nós vamos encontrar os oprimidos e os opressores. Só vai mudar o contexto da história. Isso é sistêmico, né? Muito bem. Então é isso, minha infância, brinquei muito, fui uma criança normal. Carrinho na rua, de peteca, bola. Bola, coisas que hoje as crianças de hoje a gente pouco quase não vê mais, né? Eu ainda brinquei de carro
de latinha, com os pneuzinhos de japonesa. Tinha gente lá em casa que se zangava, porque a chinela não estava velha, eu pegava e passava a tesoura nela para fazer as rodinhas. Os pneus. Isso, os pneus. E assim, a gente foi brincando, fazendo amigos, não havia tanta discrepância social. Ainda peguei uma infância bem normal, onde eu brinquei com pessoas, filhos de famílias de baixa renda, mas o tratamento era isonômico, não tinha essa coisa, Essa como a gente vê. separação como hoje, né? A gente vê isso demais, essa segregação, uma coisa assim, muito patente, latente. Uma coisa que eu não faço com meu filho. Eu levo ele muito para casa da bisavó dele e no entorno tem muitas crianças, né, e tudo, e eu deixo ele lá brincando, para ele vendo. Eu levo meu filho para entrega de presente de Natal. Eu levo para ele ver que existe. E uma coisa que ele me surpreendeu, o João Gabriel. Rapaz, é por isso que eu digo que ele me ensina muito. Teve um Natal desses aí que eu me vesti de Papai Noel, porque meu filho até bem pouco tempo acreditava no Papai Noel. Inclusive pegava... Não acredita mais? É uma boa pergunta. Tem 8 anos, mas um dia desse ele pegou o telefone celular dele e no Google, telefone do Papai Noel. Ele queria em setembro já falar com o Papai Noel. Eu digo que inclusive tem um vídeo no meu canal do YouTube e no meu Instagram e no Facebook, onde eu pergunto: o que é isso, Gabriel? Não, eu preciso falar com ele, eu preciso ter um assunto sério com ele. Mas nesse ano eu dei uma bicicleta para ele através do Papai Noel. Eu mesmo, vestido, fantasiado, acordei, brinco, dialogo, foi gravado isso. Você faz xixi na cama? Aí ele: não faço mais não. É porque seu pai disse que era para entregar a bicicleta se você não estivesse mais fazendo xixi na cama. E ele pegando a bicicleta ali, querendo andar na bicicleta, e bateu na planta e tal. Eu sei que eu dei uma sumida rápida para tirar a fantasia e dialogar com ele dentro de casa. E aí, João Gabriel, o que foi que o Papai Noel teve aqui? E ele foi embora. Agora ele não estava com um saco de presentes. Eu acho que ele não tem presentes suficientes para dar para todas as crianças. Vamos dividir o que nós temos na árvore de Natal. Rapaz, isso foi uma coisa que me pegou. Ele dando uma lição de socialização para mim. Essa turma veio com a inteligência fora do porque comum. nós praticamos isso em casa. Montamos a árvore de Natal, botamos os presentes na árvore de Natal para ver troca de presentes e convidamos, às vezes, alguns amigos e familiares para estar lá. E lá, como ele é o único filho, então a apresentada que está lá é dele, né? Tudo praticamente é dele, até os convidados vierem para ser de Natal. Taca também para ele. Minuto não apanha mais, né? Ele me surpreendeu, que eu até me emocionei no vídeo, porque ele disse: vamos dividir os nossos presentes aqui com as outras crianças. Olha aí. Eu digo: poxa, como é que ele aprendeu isso de forma automática? Aí depois eu fui fazer uma retrospectiva, é que desde ele muito pequeno eu levo ele nas minhas ações sociais. Então eu escolho comunidades todo ano, isso a gente registra, mas eu não propago como se fosse algo assim. Como eu te disse já uma vez, quem quer fazer o bem não precisa dizer a quem. Então eu escolho uma comunidade, tenho apenas uma que eu vou todo ano, eu faço questão de ir, mas existem outras 4 que eu escolho. E levo brinquedos, levo lanche, enfim, eu faço o que eu posso, eu faço a minha parte. E dentro desse contexto eu explico para ele por que eu estou a fazer aquilo. Quando eu estou indo no carro, eu vou conversando com ele, e ele vai assimilando aquilo. E por conta desse processo, ele é muito afeito. Embora ele seja autista, e o autista ele não gosta de muito contato. Proximidade. Mas quando gosta também... Pronto. Ele elege, quando ele escolhe, demanda um certo tempo de análise. São mais inteligentes. Pronto. Ele me ensina praticamente todo dia algo novo. É muito sistemático, horários que você promete, naturalmente que você promete para qualquer pessoa tem que ser cumprido. Mas no caso específico de um autista, até os segundos conta. Então, é importante que haja
esse compromisso e, de fato, haja um compromisso feito e cumprido mesmo. Sou muito mais evoluído que a gente. Não, ele me ensina, é por isso que eu me policio muito. Você marcou comigo aqui um horário, eu cheguei um pouquinho antes, mas quem me fez... não é que eu nunca fosse de cumprir horário, mas quem me fez sistematizar ainda um pouco mais essa questão de horário foi ele. O João. Foi ele que me tornou ainda mais responsável ainda nesse quesito horário. Então, realmente, ele deve cuidar da sua agenda política. quando ele participa de algumas reuniões, ele fala a hora. Ele fala. Quando a gente diz, por exemplo, colegas, vamos colocar os aparelhos de celular ali na mesa, aí ele sai olhando, quem botou, ele chega no meu ouvido, pai. Tem gente que não Tem botou. um ali que não botou. Pois vá lá, diga para ele com calma que ele deve colocar lá na mesa. Aí ele vai lá com calma e consegue, não é, fazer com que aquela pessoa teimosa bote o celular na mesa. Mas faz obedecer uma criança que um adulto. Não tenha dúvida. Criança é tudo de bom, rapaz. Tudo Quando as de bom. crianças Eu me gostam, rendo às crianças. Quando as entendeu? crianças gostam, tá certo. É verdade. Ingressou na política partidária pelo MDB de Alberto Silva e Celso Barros. Formado em administração de empresa e direito, cursou o ensino médio e o primeiro grau no Colégio Diocesano. A sua família é de políticos? Falei de um parente bem distante, né? Mas aqui essencialmente não. No Piauí não. Eu entrei na política por motivação própria, admirando alguns comportamentos de alguns políticos. Tive acesso. Quem abonou a minha primeira ficha de filiação foram essas duas personalidades aí que você citou, Dr. Alberto e Dr. Celso. Dr. Celso, ele me convidou para ser coordenador de campanha dele, de senador, em 1994, naquela primeira eleição do Mão Santa, né? E é estrategista, um cara muito inteligente. Chagas Rodrigues, eu tive também o privilégio de conhecê-lo, um homem de uma cátedra fantástica, de uma inteligência, militante, combativo político, né? Eleito em campanhas eleitorais pelo voto de opinião praticamente. Essa coisa da estrutura eleitoral, ela já é uma coisa bem mais recente, né? Você muda, infelizmente, o voto consciente por conta de um saco de cimento, por conta de uma promessa de um emprego. Tudo interfere. Tudo interfere. Pronto, você resumiu bem isso. Apesar da política, ainda estou achando que é uma ciência. Sim. Pura, não, mas ela é uma ciência onde 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 pode ser 5, como pode ser 3. É uma soma quântica. Exatamente. E aí eu entrei através, né, do Dr. Alberto, né, e Dr. Celso, que me muito honrou, porque eu era um menino, praticamente, quando eu fui coordenar Já era uma campanha. formado em Direito? Não, eu já era especialista, né, em marketing, mas ainda precisando exercitar. Não é? E aí eu fui coordenar a campanha dele. Agora, claro, a experiência da militância estudantil, da política estudantil, ela já se adapta mais rapidamente para a política partidária. Já é um treinamento avançado, né? Eu acho que foi o que me possibilitou entrar com uma rápida adaptação. Né? Então, eu me adaptei muito rápido aos contextos, aos cenários, às colocações, aos momentos, né? E viajando e conhecendo o Piauí nesse processo político eleitoral, atendendo as pessoas. Você conhece todo o Piauí? Conheço os 224 municípios. Eu tive essa oportunidade de conhecer todos eles. Agora, dentro dessa nova realidade que nós estamos vivendo, eu estou tentando palmilhar novamente. Acredito eu que talvez não seja possível, durante esse processo eleitoral, ir em todas as cidades. Até por conta do tempo que é curto e porque a nossa estrutura não alcança, né? Então, instala um pé de meia, né? Enquanto alguns candidatos aí ao governo estão de avião, eu estou de carro. De jato, né? De jato eu estou de carro. Né? Então eu vou da maneira que eu posso, né? Tamanho que posso dá. ir. Exatamente. Cursos complementares de digitação avançada, Windows, programas gráficos, práticas comerciais, técnicas de vendas, especialização em marketing político e comercial. Um grande sonho, Gustavo.